Bom, sejam muito bem-vindos a mais este webinar Minas-FAR. O tema de hoje é trombectomia mecânica, perspectivas. Como palestrante, nós temos hoje a honra de contar com o Dr. Marco Túlio Rezende, da Neuroradiologia Intervencionista, e como moderadores, o Dr. Alexandre Ulloa, também da Neuroradiologia Intervencionista, e o Dr. Fidel Meira, neurologista. Durante o evento, usem o chat para enviar suas dúvidas, perguntas, ou abrir o áudio, a câmera, no final deste webinar para interagir com os doutores. Nós da Minas-FAR estamos muito empolgados com este assunto, pois a ampliação da indicação e evidências da trombectomia mecânica estão cada vez mais fortes, mais robustos, e sabemos o quanto isso impacta, de forma positiva na vida dos pacientes e seus familiares. Aos participantes que apreciam esta iniciativa da Minas-FAR, fica aqui o nosso convite para seguirem a Minas-FAR em nossas redes sociais. Nós temos uma plataforma do YouTube, que é onde nós disponibilizamos as aulas gravadas, inclusive essa aula de hoje, no final, a gente faz o upload no canal do YouTube, e o Instagram, onde a gente divulga aí os nossos próximos temas. Durante o evento, eu vou colocar no chat o endereço do YouTube e o nosso endereço do Instagram. Muito obrigado aos doutores, aos participantes que aqui estão presentes. Eu passo a palavra para o nosso moderador, doutor Alexandre Ulloa. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado, Humberto, pelo convite, principalmente a Minas-FAR, e falar que é um prazer para todos estarmos aqui e para falar de um assunto tão importante e atual. É um prazer dividir como moderador com o doutor Fidel, amigo de muito tempo e sempre na luta para tratamento do AVC, no Mater Teresa e no Risoleta. E falar que esse assunto ele nunca foi tão importante, principalmente porque nós estamos vendo mudanças em indicação baseada em evidência, lógico, para o tratamento do AVC, né? E ninguém melhor que o Marco Túlio, colega de anos aí da nossa equipe, também sempre um lutador e sempre favorecendo muito o tratamento pelas técnicas endovasculares. E a gente sabe da importância do AVC, né? Então, sejam bem-vindos a todos. E eu gostaria de passar a palavra para o Fidel, para também moderar, e antes da gente começar a aula com o Marco Túlio. Obrigado, Fidel. Ô, Alexandre, eu que agradeço, viu? Eu agradeço a Minas-FAR pelo convite, e é um prazer estar aqui com vocês aí, com o Marco Túlio, com você, para participar desse negócio. Assim, tratamento do AVC ele é um desafio de muito tempo já, né? Se a gente for jogar, sei lá, antes ali perto dos anos 90, mais ou menos, tinha muito daquela questão do niilismo terapêutico, né? Assim, não adiantava tratar, não tinha muito o que fazer. Se fosse melhorar, é porque era para melhorar mesmo. Se não fosse, é porque a doença era muito grave, não tinha nada que ser feito. Com o tempo, a gente começa a ter trombólise química, e essa trombólise ela imperou ali como única modalidade terapêutica de fase aguda durante quase 20 anos. Até que em 2015 veio um negócio que muda o jogo completamente, né? Que é a trombectomia mecânica, que, assim, o Marcelo vai falar dos aspectos mais atuais, mas, assim, é um negócio que vem para dentro da seleção de pacientes, ela vem realmente para mudar muito o panorama, né? E agora, talvez a gente até comece a fazer mais as perguntas, né? Qual que é o paciente que não vai ser tratado com trombectomia, né? Desde que tem oclusão de grande vaso. São coisas que nós vamos conversar aí hoje, tá? Então, queria dar as boas-vindas a todos que estão aí, né? Que disponibilizaram esse finalzinho de noite, esse comecinho de noite, na verdade, para poder participar dessa discussão. E vou passar a palavra para o Marco Túlio, para ele poder começar a sua apresentação. Bom, boa noite. Só um minuto, eu vou fechar aqui a câmera. Estão conseguindo ver minha tela? Tranquilo? Sim, consegue? isso, Okay. Está ótimo. Então,
Boa noite aí, todo mundo. Obrigado aí, Minasfar, pelo convite. Sempre bom, né, estar junto com do Alex, já são 20 anos trabalhando junto, né? Do Fidel também já há bastante tempo. Então é sempre bom a gente poder ter esse tipo de momento também para discutir um pouco daquilo que a gente tem feito e daquilo que a gente pode fazer, né, por esses pacientes. Então a minha incumbência aqui vai ser discutir com vocês um pouco duas situações. Primeiro, quais são as recomendações descritas pela American Heart Association ou, né, por os outros órgãos que determinam as recomendações que foram determinadas até 2019. Então, é claro, a gente vai ter que fazer uma revisão sobre isso. E depois tentar ver o que foi publicado depois de 2019 e o que talvez modifique ou que tem modificado a nossa prática atual. Então, são duas situações distintas que vão se fundir aí ao longo da apresentação. Eu vou tentar usar uma sequência cronológica para que vocês entendam bem como foi a evolução de tudo. Então, o problema é imenso, né? Todos vocês sabem. A isquemia ela é responsável por uma morte a cada 6 segundos no mundo. E falando especificamente da nossa situação no Brasil, pelo menos 80 mil mortes por ano no Brasil. Então, é bem impactante. E essa mudança de paradigma e uma mudança naquilo que a gente fazia, como né, o Fidel já comentou, ela se iniciou em 96. Então, em 96, foi documentada a eficácia do uso do trombolítico venoso no contexto da isquemia cerebral aguda para janelas de 3 horas por intermédio do estudo NINDS. Todos vocês sabem disso. E cerca de 12 anos depois, quer dizer, mais de uma década depois, houve uma pequena ampliação dessa janela para 4 horas e meia, de acordo com o que foi publicado no ECAS 3. E até 2019, que os guidelines recomendam, até 2019, a recomendação é aquilo que nós fazemos até hoje. Então, pacientes que são admitidos no nosso serviço, com ictus de até 3 horas, que fazem uma tomografia, essa tomografia não mostra uma hemorragia, ele possui, né, um déficit neurológico focal, provavelmente atribuído a um insuto isquêmico, esse paciente vai receber o trombolítico venoso e essa indicação ela navega de primeira classe. Então, 1A. E, é claro, devido a essa extensão do ECA3S, 4 horas e meia, dentro do mesmo contexto, tomografia sem hemorragia, suspeita de uma lesão isquêmica, o paciente é trombolizado, muda um pouco aí a classe, mas ele continua navegando de primeira classe. Então, isso é o que nós fazemos há bastante tempo, é o que tem sido feito por uma parte de vocês, que são neurologistas, que estão assistindo a aula, e não se modificou muito. Pois bem, quais são os problemas, ou quais foram os problemas que foram emergindo a partir do momento que nós começamos a fazer trombólise venosa? Primeiro, o que nós iremos fazer com os pacientes que são admitidos com mais de 4 horas e meia do ictus? Segundo, o que nós iremos fazer com os pacientes que possuem algum tipo de contraindicação ao uso do trombolítico, como, por exemplo, os pacientes que usam anticoagulante, ou então os pacientes que foram submetidos a um procedimento cirúrgico de grande porte recentemente? E, por último, nós sabemos que, né, o trombolítico venoso ele não necessariamente é muito eficaz para reperfundir as oclusões em artérias de grande calibre, como, por exemplo, o segmento M1 da artéria cerebral média, onde não mais do que 1/4 dos casos são reperfundidos de forma bem-sucedida, ou então na carótida interna intracraniana, cuja reperfusão não ultrapassa 10% com o uso do trombolítico. E esse é um legado que o trombolítico nos trouxe. Então, além do benefício que ele trouxe para diversos pacientes, foi também entender um pouco do comportamento dessas oclusões das artérias de grande calibre. Então, por exemplo, uma oclusão da artéria carótida interna intracraniana ou do segmento M1 da artéria cerebral média, ela é muito impactante do ponto de vista funcional. Observe ali que um grande percentual dos pacientes vai evoluir com uma incapacidade funcional significativa, quer dizer, um ranking de 3 a 5, no caso de uma não reperfusão dessas oclusões. E, por incrível que pareça, né, M2, que durante muito tempo foi deixado de lado no contexto da trombectomia, observe uma oclusão de M2, metade dos pacientes ficam debilitados de forma muito grave no que se refere à sua funcionalidade. Então, metade dos pacientes tem um ranking de 3 a 5. Né? E a basilar, a gente nem precisa de entrar em muito detalhe, todos vocês já sabem
a gravidade de uma oclusão da artéria basilar. Então, qual é a história do manejo endovascular? Como foi essa evolução? E a compreensão disso vai fazer com que todos nós possamos entender aonde nós estamos atualmente. Então, primeiro, tudo começou em 82. Então, em 82, Zellmer, durante um cateterismo cardíaco, ele teve uma complicação trombótica, uma oclusão de basilar e fez a primeiro tratamento endovascular de uma oclusão num contexto agudo. Observem que depois de praticamente 20 anos foi publicado o primeiro estudo, chamado PROACT-2, em 99, cuja intenção foi tratar as oclusões do segmento M1 da artéria cerebral média por intermédio da infusão de um trombolítico, denominado prouroquinase, associado a altas doses de heparina. E esse resultado, o resultado desse estudo foi interessante, né? O prouroquinase nem é mais disponível no mercado, inclusive norte-americano. Mas foi aí a primeira ideia do manejo endovascular das oclusões de M1. E existiu um hiato, um período de latência enorme, até que no início da década, quer dizer, a partir de 2010, surgissem dispositivos específicos para que nós pudéssemos realizar as trombectomias. Então, surgiram os dispositivos de primeira geração, como vocês podem ver aí, o Mercy, que é um saca-rolha, então é um dispositivo de primeira geração, ou então sistemas de aspiração, também denominados como de primeira geração, além do próprio trombolítico sendo injetado por via arterial. E o surgimento desses dispositivos trouxe para o meio da neuroradiologia intervencionista, principalmente, a ideia de que nós começamos a ver uma luz no fim do túnel. Quer dizer, criou-se ou se gerou uma esperança de que, talvez com esses dispositivos, nós pudéssemos começar a tratar as oclusões das artérias de grande calibre. E houve uma decepção enorme, né? Um banho de água fria, em 2013, após a publicação desses 3 estudos, que compararam o uso desses dispositivos de primeira geração com o melhor tratamento clínico disponível. E o resultado não foi superior àquilo que nós já sabíamos que existia, né? E esse insucesso, esse resultado frustrante, ele foi provocado por uma tríade de fatores, basicamente. Primeiro, porque esses dispositivos de primeira geração eles eram pouco eficazes. O poder de reperfusão deles era muito pequeno. Segundo, esses estudos não selecionaram muito bem os pacientes que tinham uma oclusão de uma artéria de grande calibre. Quer dizer, não foi feito um estudo vascular antes da indicação do tratamento. Quer dizer, um paciente com uma oclusão de M3, ele entrou no mesmo estudo, na mesma avaliação de um paciente com uma oclusão de carótida interna, por exemplo. Segundo, numa parte desses estudos, houve uma grande demora para o manejo endovascular. Então, apesar do resultado insatisfatório desses estudos, foi gerado um legado que serviu de pilar para que nós pudéssemos avançar no tratamento do AVC isquêmico no que se refere à trombectomia mecânica. Primeiro, existia um clamor, uma necessidade pelo desenvolvimento de dispositivos que eram mais eficazes, dispositivos capazes de reperfundir melhor os vasos do que aqueles que existiam. Segundo, nós precisávamos ser mais rápidos. Terceiro, era imprescindível selecionar os pacientes em relação ao local ou ao sítio da oclusão. Então, era necessária a execução de uma imagem vascular que nos mostrasse aonde era a oclusão, para que nós definíssemos se aquele paciente era um potencial candidato e seria beneficiado pela reperfusão. Então, em 2015, como também o Fidel antecipou, no comentário dele inicial, foram publicados 5 trials, eu coloquei aqui só 4, e esses estudos, eles se basearam na seguinte premissa: na comparação de um novo dispositivo, denominado Stent Retriever, como a imagem mostra para vocês, essa redinha aí, com o melhor tratamento clínico. Tá? E esse dispositivo, ele foi usado em qual contexto? Ele foi usado no contexto de uma janela mais restrita, quer dizer, até 6 horas de isquemia, e os pacientes foram selecionados utilizando esse estudo vascular. Então, esses estudos foram idealizados para dar certo em função daquilo que foi visto anteriormente como insucesso. Então, esses 3 fatores, a associação de dispositivos mais eficazes, mais modernos, uma janela de tempo até 6 horas
e o diagnóstico de uma oclusão de uma artéria de grande calibre, seja a carótida interna ou o segmento M1 da cerebral média, foi fundamental para que esse resultado fosse desenvolvido. Então, vocês vão observar agora, cada um desses trials, o resultado totalmente favorável para o braço endovascular do estudo, mostrando um desfecho, né, funcional muito mais satisfatório para o braço endovascular do que o que foi submetido ao melhor tratamento clínico para aquela situação. Então, em 2016, então já mudamos, tudo começou em 82, já estamos em 2016. Em 2016, uma meta-análise chamada HERMES foi publicada. Essa meta-análise envolveu esses 5 trials, com mais de 1.000 pacientes, e nos mostrou os seguintes resultados. Primeiro, uma diferença absoluta de praticamente 20% no ranking de 0 a 2, favorecendo o braço endovascular. Então, metade dos pacientes submetidos ao tratamento vascular dentro da janela de 6 horas, eles evoluíram com um desfecho funcional satisfatório, né? Uma taxa de hemorragia igual e uma taxa de mortalidade igual. E qual foi o impacto desse estudo no que se refere ao NNT? Quer dizer, para cada 7 pacientes tratados, um se beneficiou no que se refere ao ranking de 0 a 2. Mas observe, o NNT ele foi de 3 para cada ponto da escala de ranking. Então, o NNT de 3 foi assim, um resultado fantástico e jamais tinha sido obtido no manejo endovascular para esse subgrupo de pacientes. Então, tudo mudou a partir de 2015 e 2016. Por essa razão, então, a Academia Americana, né, American Heart Association, a Academia de Stroke Americana, eles publicaram o último guideline, esse é o último de 2019, que determinou o seguinte: então, na janela entre 0 a 6 horas, pacientes acima de 18 anos, com NIH maior ou igual a 6, significa que eles possuem um déficit neurológico, né, significativo. Com ranking de 0 a 1, quer dizer, um paciente que não possui uma sequela neurológica grave, cuja tomografia mostrou um aspects maior que 6. O que significa isso? Aspects maior que 6, maior ou igual a 6, significa menos do que 30% do território da cerebral média com alteração. E a documentação de uma oclusão, seja ela da carótida interna ou de M1, esse paciente é candidato para trombectomia mecânica também agora, a partir de agora, também de primeira classe, quer dizer, 1A de evidência. Então, a partir de 2016, existia evidência para que nós tratássemos esses candidatos com a trombectomia mecânica. Lembrando que a evidência para a trombólise venosa não se modificou. Então, dentro do mesmo consenso, continuou-se a indicar a trombólise até 4 horas e meia nesses pacientes. Lembrando que jamais ela deve retardar a trombectomia. Então, a trombólise deve ser feita concomitantemente ou então de forma que o paciente seja encaminhado o mais rápido possível para a trombectomia. Pois bem, então alguns exemplos, vamos ver um exemplo. Então aqui o paciente, 73 anos, significa que ele preenche critério de imagem, com 2 horas e meia de íquitos, que ele preenche critério da janela, com NIH de 19, quer dizer, um NIH maior ou igual a 6, paciente totalmente funcional, quer dizer, tinha um ranking de 0, e uma tomografia nos mostrando um aspects de 10, quer dizer, maior ou igual a 6, cujo exame de angiotomografia mostrou uma oclusão de um vaso proximal, como vocês veem, circundado pela linha vermelha. Então, esse paciente, é claro, em função da janela que ele possui, ele vai receber o trombolítico e a seguir vai ser tratado com trombectomia mecânica. Então, esse é o exemplo. Observe uma oclusão de M1 do lado direito, simplesmente passagem de um stent retriever e a reperfusão completa TIC3. Okay? Pois bem, essa é a ressonância de controle do paciente. Então, a próxima pergunta seria: qual é o melhor dispositivo para se usar nesse contexto? O que é melhor, Martúlio? É melhor usar um stent retriever? É melhor usar um sistema aspirativo? Então, de acordo com a última recomendação de 2019 e com os resultados do Aster e do Compass, não existe grande diferença de um para o outro. Tá? Então, dentro desse subgrupo de pacientes, dentro da janela de 6 horas, com essas oclusões M1 ou carótida interna, aparentemente os resultados são muito parecidos entre os dois. Outro dado técnico, que vou falar muito poucas coisas técnicas, essa acho que é a última questão técnica, é sobre também a recomendação em 2019 sobre o uso de balão proximal, 2A. Então, eu vou mostrar um exemplo para que vocês possam entender. Essa é uma oclusão do terço distal da carótida,
parte total de M1, existe um enchimento filiforme da cerebral anterior, vou voltar a imagem para que vocês possam ver. Então, é praticamente um T carotídeo, passa muito pouco para encher a cerebral anterior. Então, observem a liberação de um stent retriever, paciente dentro da janela, 6 horas, oclusão proximal, aspects maior que 6. O stent retriever está sendo liberado de forma a recobrir totalmente a extensão que envolve o trombo até a carótida interna. E depois, observem, essa é o que nós fazemos de rotina. Um catéter balão posicionado na carótida, ele é insuflado, como vocês podem ver na imagem, de forma a ocluir o fluxo da carótida. Existe uma retenção do contraste na carótida. Nesse momento, existe um bloqueio do fluxo e todo o material é retirado. Isso aparentemente reduz a possibilidade de fragmentação distal desses trombos, e esse é o resultado após a retirada do trombo, uma reperfusão total, TIC3. Então, nós usamos balão, na maioria dos casos, de circulação anterior. Em resumo, então, qual era a situação de 2016? Os pacientes que são admitidos ou eram admitidos nos nossos serviços com até 6 horas de ictus eram submetidos a uma tomografia para que nós avaliássemos o aspects. Precisamos, então, de uma tomografia simples. Aspects maior ou igual a 6. Uma angiotomografia nos mostrando uma oclusão, seja ela da carótida interna ou de M1. Caso o NIH fosse maior que 6, esse paciente seria trombolizado, caso ele fosse admitido ou o ictus fosse com menos de 4 horas e meia, e também submetido à trombectomia mecânica. Então, essa era a nossa rotina até 2016, e assim nós começamos a fazer, todos vocês estão habituados com essa rotina. Então, em resumo, 4 horas e meia trombólise venosa, até 6 horas trombolítico. Mas o que fazer com os pacientes com uma oclusão de uma artéria de grande calibre, que são admitidos ou com ictus acima de 6 horas ou com a janela desconhecida? Então, em 2017, foram publicados 2 trials, Down e Diffuse, ambos envolvendo a janela acima de 6 horas, e ambos utilizando critérios perfusionais, além de outros critérios de seleção, mas sobretudo perfusionais, para se selecionar qual seria o paciente ideal ou que pudesse se beneficiar da trombectomia na janela estendida acima de 6 horas. Então, o primeiro estudo, Down, ele foi o mais rigoroso, com vários critérios que envolvia a parte clínica, quer dizer, na NIH maior que 10, né? Janela entre 6 e 24 horas, aspects maior ou igual a 6 e o core, que vai ser definido, eu vou mostrar para vocês, o volume do core, e a documentação de uma oclusão da carótida interna ou então de M1. Então, foi criada uma definição de mismatch clínico e de imagem, baseada em 3 conceitos: idade do paciente, valor do NIH e o volume do infarto. Então, quanto mais velho o paciente, né, menor teria que ser o volume do infarto. Esses são os valores. E esse foi o resultado do Down. Observe uma diferença no valor absoluto no ranking de 0 a 2 de 36%. Então, muito alto. Então, metade dos pacientes que foram submetidos à trombectomia no Down evoluíram com ranking de 0 a 2, 49%. Taxa de hemorragia foi maior no grupo trombectomia, mas não alcançou relevância. E a taxa de mortalidade foi semelhante. Então, observe um odds ratio de 2,77 para trombectomia na janela estendida, né? E o NNT de 3 para o ranking de 0 a 2. Esse foi melhor do que o NNT para a janela de até 6 horas. Se vocês lembram, foi de 7. Por quê? Porque os critérios do Down foram muito mais restritivos e menos permissivos do que o que a gente faz na janela até 6 horas. Tá? Segundo estudo, Diffuse, foi um pouco mais liberal, o NIH mais baixo, maior ou igual a 6, uma janela com menos tempo, então foi até 16 horas. Ele utilizou critérios de core e de penumbra, nós vamos ver esses critérios, e a documentação da oclusão da carótida interna ou de MO. Ele não usou idade, por exemplo, como critério como o Down fez. E ali, o pilar do Diffuse, essas 3 situações, existia então a necessidade de um volume de core menor do que 70 ml, o que significa um infarto que não seja tão volumoso, um mismatch maior do que 15, então a necessidade de um grande mismatch e um mismatch ratio maior do que 1,8. Então isso significa que tem muita diferença entre o core e a área de penumbra. Esse é o exemplo básico de uma situação de Diffuse. Observe na figura, a área em rosa seria o core, muito menor do que a área em verde, que seria o tecido que poderia ser salvo ou fazendo parte aí do mismatch. Qual foi o resultado do Diffuse?
Diferença absoluta, 28%. Hemorragia, mais hemorragia no grupo do tratamento endovascular, sem relevância também. E menos mortalidade no grupo endovascular, também sem relevância. Então, o NNT também foi de 3. Então, tanto Dow como Diffuse tiveram um NNT de 3 e um odds ratio muito parecido. Tá? Por essa razão, a partir de 2017, nós começamos a tratar as oclusões de carótida interna ou M1 com janela estendida, navegando também de primeira classe. Observem aí, até 16 horas, 1A, caso preencha os critérios Down e Diffuse, e 2A, caso preencha os critérios Down. Então, alguns exemplos para vocês entenderem aquilo que a gente faz até hoje. Então, o paciente com visto pela última vez bem 1h da manhã, de 90 anos de idade, admitido no hospital com hemiplegia esquerda às 9 da manhã, e o exame aí às 10h20, o NAE de 22. Com essa tomografia, o software calculou um áspide de 5, no nosso julgamento um áspide de 6, mas tudo bem. Uma oclusão proximal, vocês veem também pelo cálculo do software, e ali um grande mismatch. Observem o core muito pequeno, né, a área em rosa, a área em verde muito maior, né, uma grande área de penumbra, muito tecido com potencial de ser salvo pela trombectomia. Então, vamos revisar os dados do paciente para ver se ele pode ser incluído nos critérios Diffuse ou Down. Primeiro, então, ele foi admitido com 9 horas, então ele preenche o critério Diffuse, preenche o critério Down, como vocês podem ver. Segundo, ele tem 90 anos, então ele faz parte também do critério de idade. Ele tem um ranking de 1, então, funcionalmente, ele também preenche os critérios. A sua oclusão envolve o segmento M1, preenche o critério. Em relação aos critérios do mismatch, observe que, pelo Diffuse, se nós compararmos a situação do paciente, ele tem um infarto de 7 ml, quer dizer, é muito menor do que os 70 ml, não é um large core, ele tem um mismatch maior que 15, observe, o mismatch dele é de 163 ml, e o mismatch ratio muito maior do que 1,8. Deu 24,3, quer dizer, ele preencheu todos os critérios Diffuse. E quando nós vamos avaliar os critérios Down, o paciente também preencheu todos eles. Por quê? Porque ele tinha 91 anos, portanto, mais do que 80 anos. Necessariamente, o NIH tinha que ser maior que 10. Observe, ele é 22. E o core, ele é pequeno, ele foi de 7 ml. Então, um core pequeno, não é um large core. Então, esses estudos foram muito seletivos e, por essa razão, eles obtiveram esse resultado. Esse era o cenário, uma oclusão de M1, passagem do stent retriever e a reperfusão completa após a primeira passagem, TIC3. Mais um exemplo, 64 anos, ranking 0, vista bem pela última vez às 9 horas da noite, foi admitida às 7h40, 8h40 na E de 15. Essa tomografia, quer dizer, não tem hemorragia, aspectos de 8, praticamente sem core, oclusão proximal. Vamos rever todas as situações para ver se o paciente preenche os critérios Diffuse e Down para que ele seja tratado fora da janela, quer dizer, acima da janela de 6 horas. Então, 10 horas de ictus, quase 11, 64 anos, preenchi critério de idade, ranking 0, então, totalmente funcional o paciente, uma oclusão da junção da carótida interna com M1 e um core de 0, um mismatch absurdo, né, um mismatch ratio infinito. E nos critérios de idade, observe, paciente com menos de 80 anos, com NE de 15, então teria que ser maior que 10, e com 0 de core. Então ele preencheu tanto Down como Diffuse. Esse a gente pode fazer, a chance de ter um resultado satisfatório não é pequena. Então, o que é que nós nos deparamos? Observe uma injeção da carótida comum, um enchimento da carótida interna até a sua porção intracraniana, nós vemos só um enchimento da cerebral posterior, não vemos a cerebral anterior e nem a cerebral média. Um stent retriever, então, foi liberado, ele está sendo liberado ali, expandido. Ele foi feito um controle geográfico, vocês podem ver que existe já uma reperfusão, porque o trombo ele é colapsado, ele é esmagado pelo próprio stent retriever, mas quando nós retiramos o stent retriever, observem que a oclusão permaneceu da mesma forma. Então, foi passado novamente o stent retriever, segunda passagem, liberado novamente. E o controle após a retirada pela segunda passagem nos mostrou que a oclusão permanecia. Então, o que fazer? Uma mudança da técnica. Observem na figura ao lado,
3 dispositivos diferentes. Existe um stent retriever, existe um catéter de aspiração e o balão proximal está insuflado. E agora sim, né, com o sistema combinado, técnica combinada, retirada de todo o trombo e a reperfusão da carótida interna. Então, essa é a ressonância de controle, mostrando um resultado muito satisfatório dentro da janela estendida, numa situação em que os critérios Down e Diffuse foram preenchidos. Ok, então, agora nós sabemos o que fazer na situação de uma oclusão de carótida interna, ou M1, na janela estendida entre 6 e 24 horas. Então, agora estamos em 2017. Pois bem, quais são as novas perspectivas? Então, aconteceram mudanças. Elas envolvem todos esses tópicos que estão listados aí nas imagens para vocês. A primeira delas foi publicada agora esse ano, um estudo chama MR Clean, ou Mr. Clean Late. Tá? Esse estudo é um estudo holandês. Ele, durante o recrutamento do estudo, foi publicado o resultado do Down e do Diffuse, então eles tiveram que mudar um pouco a metodologia, excluindo todos os casos elegíveis para dentro do critério Down e Diffuse. É um estudo de janela estendida. Qual que é o dado interessante desse estudo para vocês entenderem? Primeiro, ok, ele foi feito com a janela estendida, um aspects maior que 6, ele já envolveu o M2, tá? E ele foi muito permissivo em relação ao NIH. Observem, tem pacientes com NIH maior ou igual a 2, então NIH até flutuante. Tá? Então, o primeiro dado interessante do Mr. Clean Late é que ele foi mais permissivo em relação à alteração clínica. E ele não usou critério perfusional para selecionar os pacientes. Ele usou simplesmente a escala de colaterais da cerebral média. Então, existe um sistema, uma escala de colaterais, vocês podem ver aí, de vários graus diferentes, vai até 3. E, claro, quanto maior o grau, quer dizer, grau 3, maior o enchimento do sistema colateral, quanto menor o grau, menor o enchimento do sistema colateral. Então, não foi usado estudo perfusional, simplesmente TC e anjo-TC para a seleção dos casos. Tá? Nos casos que tinha ausência de colateral ou NIH baixo, foram excluídos, todo o resto foi incluído. Qual foi o resultado desse estudo? Observem, houve diferença, tá? No ranking entre 0 a 2. Esses pacientes sangraram mais, foi o primeiro estudo que mostrou uma diferença com relevância estatística na taxa de sangramento, na janela estendida, tá? E a taxa de mortalidade foi igual. Então, esse foi o odds ratio. Então, nós começamos depois do Down e do Diffuse a verificar, será que nós vamos necessitar mesmo de fazer perfusão de todo mundo para selecionar? Então, esse é um exemplo do MR Clean Late, mostrando uma seleção na janela expandida, usando simplesmente TC e anjo-TC. Tá? Esse outro estudo, CLEAR, publicado em 2022, ele comparou uma TC sem contraste com uma perfusão por TC e uma ressonância por perfusão. Tá? Dentro também da janela estendida, e a conclusão é de que não houve diferença. Então, do ponto de vista funcional, não houve tanta modificação, e a seleção por imagem também não modificou. Existem algumas críticas ao estudo, somente porque o aspects em média foi de 7 a 8, se a gente analisar os grupos. Entretanto, esse estudo também nos mostra a possibilidade de que, quem sabe, nós possamos, no futuro, selecionar os pacientes exclusivamente pela TC sem contraste. Tá? Isso não existia e a prática era improvável que fosse desenvolvido depois da documentação do que foi feito pelo Down e pelo Diffuse. Então, mostrei para vocês um estudo de janela estendida só com TC sem contraste e outro estudo com janela estendida com TC mais anjo-TC avaliando colaterais. Agora, um assunto muito interessante, falar sobre large core, quer dizer, o infarto volumoso, que, por definição, são as lesões na tomografia com aspects de 3 a 5. Aspects de 3 a 5 significa o quê? Mais de 30% do volume da cerebral média infartada. Normalmente é bem mais que isso, 50% a 60%. Tá? Existem 3 trials que foram publicados nos últimos 2 anos sobre esse assunto. O primeiro deles é um trial japonês chamado Rescue Limit, e outros 2 trials em 2023, o SELECT-2 e o Angel Aspect. Tá? O SELECT-2 é multicêntrico internacional e o Angel Aspect é um estudo multicêntrico chinês. Todos eles usaram como pilar de seleção pacientes com aspects de 3 a 5, tá? Que é o objetivo daquilo que nós vamos discutir. Lembrando que esses pacientes foram excluídos de todos os trials anteriormente descritos, independente da janela. Então, o primeiro trial, o Rescue Limit, ele começou a recrutar pacientes com menos de 6 horas, mas depois ampliou para 24 horas. Tá? NIH maior ou igual a 6, então
NaH maior ou igual a 6 para a circulação anterior, ele é um ponto de corte, vocês podem ver, na maioria dos trials é maior ou igual a 6 para a circulação anterior. E aqui, critério de imagem, simplesmente uma TC sem contraste, avaliação do aspects de 3 a 5. Tá? Ali mostrando que o desfecho funcional foi melhor no grupo tratado por via endovascular, e aqui o resultado mostrando a diferença absoluta favorável para o tratamento endovascular. Pensa, já mostrando aqui, é o primeiro deles com ranking de 0 a 3. Tá? Eu acho interessante o Rescue Limit, porque ele pavimentou toda a estrada para os outros 2 trials que eu vou comentar com vocês agora. Tá? O primeiro deles, o Select 2. Então, ele envolveu especificamente oclusões de M1 e da carótida. Então, M1 e carótida, novamente. Até 24 horas. NaH maior ou igual a 6. Então, por enquanto, parece com Down e com Diffuse. A diferença é que esses pacientes seriam excluídos do Down e Diffuse. Porque o aspect de 3 a 5, lembrem que o aspect seria maior ou igual a 6. Ou então o core aí maior do que 50 ml. Tá? Esse foi o critério do Select 2, foi diferente do próximo trial que eu vou falar. E ele foi interrompido precocemente devido à eficácia comprovada do manejo endovascular nesse subgrupo, a despeito do grande tecido ou do large core que foi documentado pelo exame topográfico. Então, observe que o motivo para que esse estudo fosse interrompido foi a documentação desse resultado. Olhem como a história natural de uma oclusão da carótida interna ou de M1 com aspects baixo, ela é péssima. Só 7% dos pacientes tiveram um ranking de 0 a 2. Então, a grande maioria teve um desfecho clínico muito desfavorável, né? Que nos mostra um resultado muito parecido com aquilo que a gente viu no início da compreensão das reperfusões que não aconteciam com a trombólise venosa. E aqui, mostrando ali no gráfico que houve um resultado favorável para o manejo endovascular, uma diferença absoluta de praticamente 20%, tá? Taxa de sangramento igual e uma mortalidade igual. Então, observem que a janela estendida para o manejo endovascular não sangrou mais do que, por exemplo, a janela que não era estendida. E se nós compararmos a trombólise venosa que é feita na janela estendida, ela tem mais chance de sangrar. Então, diferentemente da trombólise venosa, a trombectomia mecânica não mostrou taxas de hemorragia maiores até na janela estendida para large core. Tá? Ali estão os 2 odds ratio, tanto para o ranking de 0 a 2 como para o ranking de 0 a 3, que seria uma incapacidade mais significativa. Segundo trial, sobre large core, também muito importante, é o Angel Aspect. Tá? Ele é chinês, também avaliou só carótida interna e M1. Janela até 24 horas, então parecido com o outro. NaH maior ou igual a 6, observe, o ponto de corte para a circulação anterior é maior ou igual a 6, né? Para oclusão de vaso de grande calibre. E aqui, também o aspect foi de 3 a 5, a diferença é que o critério do core aqui foi um pouco diferente, foi 70 a 100 ml, e tinha algumas exceções, como, por exemplo, o aspect de 0 a 2, ou até o aspect maior que 6. Então, houve uma certa variabilidade no core, mas bem parecido com o outro trial. Ele também foi interrompido precocemente devido à eficácia mostrada no braço endovascular. Observe ele, resultado muito parecido, né? O outro foi 7%, ranking de 0 a 2, aqui 11%. Então, é difícil imaginar que mais que 10% dos pacientes com large core vai evoluir satisfatoriamente sem a reperfusão. Então, esse é o resultado, a diferença absoluta para o ranking de 0 a 3, é lógico, aumentou um pouco a proporção, porque a gente alargou o ranking. Taxa de hemorragia diferente, mas sem relevância estatística, e taxa de mortalidade parecida. Observem que em nenhum dos trials que eu falei para vocês de circulação anterior, independente da janela, houve mudança na mortalidade. Então, trombectomia para circulação anterior, oclusão de vaso de grande calibre, ela muda o aspecto funcional, mas ela não mudou a mortalidade. Nenhum desses trials mostrou benefício em relação à mortalidade. Isso é diferente porque a gente vai comentar sobre a basilar e vocês vão ver que o resultado é diferente. Ali está o odds ratio também de cada um da escala do ranking de 0 a 2 e 0 a 3. Então, em resumo, falando sobre large core, esses 2 trials nos mostraram que dentro de uma janela estendida, quer dizer, até 24 horas, uma oclusão de carótida interna ou de M1, em pacientes que possuem large core, quer dizer, aspects de 3 a 5, cada estudo com seu critério para volume de core, por estudo funcional, mostrou que existe uma melhora do ranking em 90 dias, quando nós comparamos o tratamento endovascular com o melhor tratamento clínico.
Então, indiscutivelmente, o resultado desses trials vai obrigar, né, a Academia Americana a realizar, né, uma nova recomendação breve, porque, com certeza, também esse contexto vai envolver uma evidência de 1A, na minha opinião. Então, vamos começar a entender agora que muitos pacientes que nós não tratamos, devido ao ASPEX, que nós usamos como critério de exclusão, o valor do ASPEX, nós iremos começar a tratar em função desses resultados. Falando um pouco sobre MEVO, por definição, o MEVO é responsável por 25% a 40% das isquemias agudas, tá? Ele envolve uma oclusão ou do segmento M2 ou M3 da cerebral média, A2 ou A3 da cerebral anterior, ou P2, P3 da cerebral posterior, que são vasos que possuem entre 1 a 3 milímetros. Tá? E um dado interessante é que somente 1/3 dos MEVos se recanalizam com trombolítico, então 2/3 não são reperfundidos. Para que vocês entendam a importância desse dado, especificamente falando de M2, que é a principal razão que a gente vai discutir aqui, a história natural da oclusão de M2, como eu falei mais cedo, ela é muito ruim. Só metade dos pacientes tem uma evolução funcional satisfatória em 90 dias. Então, mesmo que M2 não tenha entrado na maioria dos trials, e seja talvez também uma topografia onde muitas vezes a gente não indicou a trombectomia ou foi mais conservador, eu vou mostrar para vocês alguns resultados de alguns estudos, e eu acredito também que a cada dia que passa a gente é muito mais invasivo em relação ao M2 do que já foi, por exemplo, se comparado a 2015. Qual é a recomendação atual da Academia Americana, quer dizer, que foi feita em 2019 para as oclusões de M2 e M3? Segundo ela, o benefício é incerto. Então, você pode fazer, é razoável, dependendo do caso, da seleção do caso, em até 6 horas. Né? O MEVO, ele pode ser classificado anatomicamente, como eu já falei para vocês, mas outro dado muito importante é a questão funcional. Então, aquele paciente que tem uma oclusão de uma artéria de médio calibre, tem um NIH maior que 5, ele praticamente, aquele MEVO está se comportando como uma oclusão de um vaso de grande calibre. Ou então, mesmo que o NIH seja abaixo de 5, mas o déficit seja desabilitante, por exemplo, uma afasia, aquela oclusão não necessariamente ela se comporta de forma tão benigna. Vide a história natural que eu já comentei para vocês. Então, existem alguns estudos já sobre as oclusões de M2, tá? O Hermes, que é a meta-análise dos trials de 2015, o Stratis, e uma meta-análise publicada por Alexander, com quase 800 casos de oclusão de M2. E qual que é o resumo disso tudo para tentar simplificar para vocês? Que aparentemente os resultados são muito parecidos com M1. Então, M2, que já foi motivo de muita controvérsia, muitas vezes nós deixamos de tratar, a oclusão é M2, por aí vai. Eu acho que hoje em dia é muito improvável que a gente deixe uma M2 ocluída, a não ser que o NIH seja muito, muito, muito baixo. Então, aqui um exemplo. Um senhor de 73 anos, com fibrilação atrial, usando anticoagulante, foi admitido dentro da janela, aí, 7h40 da manhã teve uma afasia global, uma hora depois, NIH de 6, tomografia, observem na fissura silviana do lado esquerdo, tinha um trombo distal, na parte mais distal da fissura silviana, né, uma imagem hiperatenuante na fissura, e na angio-TC, esse paciente estava dentro da janela, menos que 6 horas, para facilitar para vocês aqui, observe uma oclusão de M2, o paciente tinha um aneurisma de comunicante anterior, vamos esquecer o aneurisma e vamos focar na oclusão, ali uma oclusão de M2. Então, esse paciente, no nosso entendimento, merece ser reperfundido, apesar das questões incertas descritas pela Academia Americana. Ali, para ficar mais fácil para vocês entenderem, esse é o território que é avascular, estou voltando aqui, esse é o ponto da oclusão, esse é o território avascular, muito eloquente, paciente com uma afasia global. Ali, a passagem de um stent retriever, bem distal, e o controle após a retirada do trombo com reperfusão completa, e o paciente rapidamente apresentou uma resolução do seu déficit. Então, M2, na nossa opinião, é um potencial candidato para trombectomia com indicações muito semelhantes a M1. E o que falar sobre M2 fora de janela? Quer dizer, eu estou falando de M1 de M2 dentro da janela, agora foi publicado agora esse mês, essa subanálise do STAR, onde eles fizeram, né, uma análise
eles chamam de propensity score, né, pareada, de casos entre M1 e M2, são 160 para cada lado, na janela entre 6 e 24 horas. Estamos falando agora de M2 fora de janela. O que esse estudo mostrou? Mostrou resultados muito parecidos com M1, nos seus benefícios, nas suas complicações e uma taxa de sangramento menor. Então, só no STRATS que a taxa de sangramento de M2 foi maior do que nos outros estudos. Então, nas meta-análises e nesse estudo, M2 sangrou menos. É até razoável que sangre um pouco mais, o vaso é menos calibroso, o trauma talvez seja maior, mas na grande maioria dos estudos a taxa de sangramento foi menor, por incrível que pareça. Tá? Sangramento sintomático. O sangramento assintomático é igual. Por fim, falando em M2, um outro estudo italiano também foi publicado em março agora, interessante porque nos pacientes que chegavam nesse serviço com uma oclusão de M2 e com NAD baixo, eles eram observados e, caso eles apresentassem melhora, eles eram submetidos à trombectomia. E o grupo que foi submetido à trombectomia teve um desfecho funcional melhor do que não foi. Então, estamos discutindo aqui M2 com janela estendida e M2, inclusive, com impacto clínico pequeno. Vocês verem como as coisas estão evoluindo. Já a cerebral posterior, também de acordo com a recomendação de 2019, as evidências são baixas, tá? 2B. E esse estudo foi publicado agora em abril de 2023, é um multicêntrico francês, que, segundo os resultados, aparentemente a reperfusão da cerebral posterior com técnica endovascular não mostrou um resultado melhor do que o melhor tratamento clínico. Então, ainda em relação à cerebral posterior, não existe muita evidência para que a gente afirme como a gente afirmou de forma taxativa em relação às outras topografias até agora. Falando de basilar, basilar é um assunto muito interessante, porque, de acordo com os guidelines de 2019, a artéria basilar possui, em relação à reperfusão por via endovascular, uma incerteza em relação aos benefícios dentro da janela de 6 horas. Então, era 2B na recomendação de 2019, é a mesma situação do que era M2 e M3. É incerto, pode ser que deva fazer, e por aí vai. Pois bem, então, nós sabíamos que até 2019 essa era a recomendação da Academia Americana, tá? Então, 2B, fraca, então razoável, para mudar a palavra, e foram publicados 2 trials em 2020 e 2021, Best Basics, e houve uma esperança enorme que, a partir do resultado desses estudos, houvesse a documentação da evidência do benefício do manejo endovascular para a oclusão da basilar, o que não aconteceu. Então, esses trials, por algumas razões, ou alta taxa de crossover, ou problemas relacionados ao recrutamento, não mostraram benefício do tratamento endovascular em relação ao tratamento, o melhor tratamento clínico para a oclusão da basilar. Uma das subanálises desses estudos mostrou que talvez os pacientes com NAD maior que 10 pudessem ser beneficiados. Então, uma herança desses estudos foi essa brecha que foi deixada. Então, esse era o nosso sofrimento no nosso dia a dia, nos deparando com oclusões da artéria basilar e o que fazer. Então, ao longo do tempo, foram surgindo alguns estudos interessantes que nos mostraram, primeiro, a importância dos métodos de imagem na seleção desses pacientes, até para avaliação do prognóstico. Então, acho que essa é uma parte muito interessante, sobretudo para os residentes que estão assistindo essa aula, que se baseia em 3 pilares. O primeiro deles seria a avaliação do PC Aspects, a segunda do índice ponte-mesencéfalo e a terceira do score Batman. Então, todas essas análises feitas pelo estudo da tomografia nos ajudam talvez a selecionar, até do ponto de vista de prognóstico, qual paciente vai ter uma evolução melhor do que o outro. Então, o primeiro deles, o PC Aspects, que é uma escala que é feita da seguinte forma: é dado 2 pontos para cada região do tronco, ponte e mesencéfalo, 1 ponto para cada hemisfério cerebelar, 1 ponto para cada lado do tálamo e 1 ponto para cada lobo occipital. Então, da mesma forma que o aspects da circulação anterior, existe um aspects da circulação posterior, que é melhor visto após a injeção do contraste. Então, é muito melhor a realização do PC aspects após o contraste, ele facilita a identificação da hipoatenuação relacionada à isquemia. Então, observe na figura acima um PC aspects de 9, quando a gente olha abaixo, após a infusão do contraste, o PC aspects é de 6, tá? Que foi bem fiel com a evolução depois que o paciente teve um PC aspects de 5. Qual a importância do PC aspects? Os estudos mostraram que pacientes que têm um PC aspects maior que 6 têm uma maior chance de ter um desfecho favorável dos que o que tem um PC aspects menor do que 6.
Então, essa já foi uma herança e a gente começou a usar isso também como seleção, como eu vou mostrar para vocês em alguns casos. Segundo sistema de classificação ou de avaliação para as oclusões da basilar é o índice ponte-mesencéfalo. Como é feito esse índice ponte-mesencéfalo? É tracejada uma linha de forma a dividir a ponte e o mesencéfalo em dois lados, direito e esquerdo. Se não existe hipoatenuação, ele ganha 0 pontos em cada lado. Se a hipoatenuação envolve menos do que 50% daquele lado, ele ganha 1 ponto, e se ela envolve mais do que 50% de um lado, ele ganha 2 pontos. Observe na figura ali, número 1 e número 2, para que vocês entendam essa pontuação. Os estudos mostram que pacientes que têm um índice ponte-mesencéfalo maior que 2, o que significa um maior infarto no tronco cerebral, tem um desfecho funcional e uma evolução clínica muito pior do que os que não têm, ou que, na verdade, possuem um índice menor do que 2. Tá? Então, índice ponte-mesencéfalo maior que 2, pior prognóstico. Então, aqui um exemplo dessa contagem, eu vou passar, porque não justifica vocês ficarem vendo um por um, só para vocês verem, inclusive, a citação e o artigo. Por último, outro critério importante é a importância da circulação colateral. Então, vários autores mostraram que comunicante retal, comunicante bilateral, pelo menos uma comunicante posterior, ou então uma comunicante de grande calibre, ou então comunicante posterior bilateral, são fatores preditivos para o melhor prognóstico. Seja ele para qualquer tipo de manejo, essa última série de mouse foi inclusive para o tratamento endovascular. Então, a presença de comunicante posterior também é preditiva para uma melhor evolução clínica desses pacientes. Então, existem várias escalas, essa é uma delas. Tá? Simplesmente, o importante para que vocês entendam aqui como mensagem é que essa escala, esse estudo nos mostrou que os pacientes que têm pelo menos uma comunicante posterior ou uma calibrosa têm uma chance melhor de ter uma evolução satisfatória em comparação com os que não têm. Por último, uma escala que é chamada Batman. Essa escala ela envolve a avaliação de 2 fatores, a carga de trombo e a presença de colaterais. Então, é dado 1 ponto para cada região que está patente, por exemplo, 1 ponto para a artéria vertebral, 1 ponto para cada terço da artéria basilar, 1 ponto para cada cerebral posterior. E, de acordo com o calibre da comunicante posterior, ele dá um valor de ponto. Então, se ela é hipoplásica, 1 ponto. Se ela é do calibre normal, 2 pontos. Se ela é fetal, ganha 3 pontos. O importante para vocês entenderem dessa escala é o seguinte: nós vamos pontuando cada segmento que apresenta enchimento durante o estudo não invasivo. Vou mostrar para vocês. Caso exista uma falha de enchimento daquele segmento, ele perde o ponto. Então, primeiro exemplo, esse é um paciente que, observem, figura A, do lado, o terço superior da basilar não enche. Então, ele perdeu 1 ponto ali. E, além de tudo, ele possui as 2 comunicantes posteriores com calibre normal. Então, esse paciente que tinha somente uma falha de oclusão do terço superior da basilar, tinha um Batman de número 9. Vamos comparar com outro caso. Uma oclusão de todo o tronco basilar, então ele ganhou 0 pontos na basilar, as 2 cerebrais posteriores não estão enchendo, a vertebral está ocluída e não existe comunicante posterior. Esse é um Batman 0. Qual é a diferença de um para o outro? Nós sabemos que o Batman maior que 7 tem melhor prognóstico do que o Batman inferior a 7. Então, quando não existia muita evidência do que fazer, nós utilizávamos essas escalas para tentar nos nortear qual seria o melhor candidato ou não para se realizar uma trombectomia, além, é claro, da janela, dos dados clínicos e outros fatores. Tá? Então, alguns exemplos. Paciente de 35 anos, foi admitido com dor cervical, fez essa angiorressonância que mostrou uma dissecção da vertebral esquerda, observem a dissecção, circundada em vermelho, e uma ressonância limpa. Paciente com NAE de 0, só dor cervical, foi internado para avaliação, ia ser iniciada a antiagregação plaquetária. 1h20 depois, esse paciente evoluiu com ataxia, nistagmo, vertigem, rebaixamento do nível de consciência e foi entubado. Feita uma nova tomografia com contraste, vamos fazer o PC-Aspects. 2 pontos no tronco, 1 ponto para cada hemisfério cerebelar, 2 pontos no mesencéfalo, 1 ponto para cada tálamo, 1 ponto para cada lobo occipital. Esse paciente tem um PC-Aspects de 10. Maior que 6, talvez é um melhor prognóstico. Segundo, vamos ver o Batman. Ele tem comunicante de um lado, tem comunicante do outro, então ganhou 1 ponto, o calibre dele é normal. Né? E observe o que está enchendo e o que não está enchendo. A vertebral está enchendo, terço proximal da vertebral está enchendo, terço médio da vertebral está enchendo, da basilar, desculpa, está enchendo,
as duas cerebrais posteriores. Então, se nós somarmos, o que está faltando é o terço distal da basilar. Esse paciente ganhou um Batman de 7, porque as duas cerebrais, as duas comunicantes posteriores são muito fininhas, hipoplasma, ganhou um ponto só. Então, bom prognóstico, Batman maior que 7. Então, um PC aspects maior do que 6, era 10, um Batman maior que 7, ele tinha comunicante posterior. Esse era o cenário, uma oclusão de basilar, exatamente como foi mostrado na angiorressonância, e uma dissecção da vertebral esquerda. Observe a dissecção da vertebral esquerda. Por essa razão, nós fomos pelo lado direito, passamos o stent retriever e reperfundimos esse paciente. Observe a ressonância 24 horas depois, com duas isquemias pontiformes, uma no cerebelo e uma no tronco. O paciente tem uma evolução clínica muito favorável, um cenário gravíssimo, oclusão de basilar, talvez aí pela agilidade, pouco tempo, também pelo fato dele não ter tido um comprometimento do tronco, a evolução foi muito satisfatória. Mais um exemplo, 31 anos, já estou acabando, acho que mais 5, 10 minutos, teve um mal súbito, foi admitido no hospital 1 hora e pouco depois, em Glasgow 5, NAI de 38, então gravíssimo, um trombo na basilar, vocês veem já na TC sem contraste, aqui um PC aspects na TC sem contraste primeiro, deu 10, tá? Nós fizemos TC com contraste, ele se replicou, foi um PC aspects de 10, e aqui, a angio-TC, observem, comunicante dos dois lados, a basilar some, a gente não vê a basilar mais, e vamos só ver a junção vértebro-basilar e as duas vertebrais. Observem ao lado agora, faltou o terço superior da basilar, faltou o terço médio, e ali na anjo, a reconstrução mostrando terço proximal, quer dizer, vertebral, terço proximal da junção vértebro-basilar, 2 P1s, e ali, novamente, vertebral, junção vértebro-basilar, P1 de um lado, P1 do outro, hipoplasia de uma comunicante posterior mais calibrosa, Batman 7. Então, PC aspas de 10, Batman 7, ele foi trombolizado, estava na janela, depois foi feita a trombectomia, oclusão da basilar, sistema aspirativo, observe o posicionamento do cateter de aspiração no trombo da basilar, tá? Ele se impacta diretamente no trombo, aspiração, abertura da basilar e ali uma embolia distal para cerebral superior. Nós tentamos reperfundir com o sistema aspirativo. Observe que o catéter não entrou na cerebral superior. Então, isso é uma embolia distal, fragmentação distal do trombo. Passamos o stent retriever, vocês estão vendo o stent retriever sendo liberado na cerebelar superior. Então, bem agressiva, né, a conduta. E mesmo após a passagem do stent retriever, observem, não houve reperfusão. Mesmo assim, um desfecho muito bom, né, até pelo sistema colateral leptomeníngeo que existe entre o sistema cerebelar. Então, duas situações em que a gente não possuía muita evidência do que fazer, utilizando, às vezes, critérios radiológicos e clínicos para definir qual seria o melhor paciente, todos eles com NIH maior que 10, com um PC aspects favorável. Pois bem, então, as evidências eram fracas até esse intervalo de tempo, né, até que em 2022, foram publicados 2 trials, então isso é muito importante. O primeiro deles foi a Attention, um trial chinês, que avaliou ou comparou os resultados da trombectomia com o melhor tratamento clínico na janela de até 12 horas. Então, Attention, guardem isso, ele foi até 12 horas, para a oclusão de basilar. Os pacientes tinham que ter um NIH maior que 10, então são pacientes que estão graves. Então, essa é uma herança do BEST e do BASICS, tá? Então, a seleção clínica é muito importante. Então, janela de até 12 horas, NIH maior que 10, e um PC aspects maior que 6 ou 8, de acordo com a idade do paciente. Tá? Acima ou abaixo de 80 anos, nós vamos falar isso daqui a pouco. Então, PC aspects maior que 6. Lembrem que eu mostrei para vocês que o PC aspects maior que 6 era preditivo de um melhor prognóstico. Mostrando um melhor desfecho funcional para a trombectomia, esse é o primeiro trial da história que mostrou o benefício do tratamento endovascular para as oclusões de basilar. Então, nós começamos a fazer trombectomia em 1982, a primeira foi de uma oclusão da basilar, e 40 anos depois, o primeiro trial mostrando esse benefício. Observem ali, uma redução absoluta, né, significativa, né, sem diferença da taxa de hemorragia, com relevância, e aqui, observem a diferença da mortalidade para a oclusão de basilar na janela de até 12 horas.
esse é o primeiro trial que mostra impacto na mortalidade. Lembre que na circulação anterior não existia essa diferença. O impacto era funcional. Aqui, pela primeira vez, um trial de uma oclusão de uma artéria de grande calibre mostrando benefício não só funcional, mas também para a mortalidade. Isso é muito importante, né? Isso não existia até 2022 para basilar. Aqui estão os dois odds ratios. E depois foi publicado o BAOT, em 2022, no mesmo ano. A diferença é que a janela foi estendida para 24 horas, então saiu de 12 horas, como era o trial anterior, e foi ampliado até 24 horas, com o NIH mais permissivo, tá? De 6 a 10, com o PC-ASPES também maior ou igual a 6. Observem, os dois estudos usaram o PC-ASPES como critério de seleção, não existe avaliação funcional, né, no contexto da circulação posterior, quando eu digo perfusional, desculpa, né? Também mostrando benefício para o braço endovascular, tá? Com desfecho também funcional favorável, e aqui não mostrou melhora da mortalidade. Então, teve um valor absoluto maior, mais favorável, mas não teve relevância estatística. Então, só o primeiro trial mostrou melhora da mortalidade, o segundo não. Esse odds ratio ajustado para ranking de 0 a 3. Por que circulação posterior a gente usa ranking de 0 a 3? O paciente que fica incapacitado, é aceitável que a gente use o critério de ranking de 0 a 3 para o contexto da circulação posterior, que é o paciente que assim, não vai ficar acamado, né? E que assim, não quer morrer. Então, assim, a grande diferença, os estudos mostram para trombectomia ou para AVC, que a maioria dos pacientes eles não querem o quê? Eles não querem a morte ou acamados. Então, os pacientes com ranking de 0 a 3 são pacientes que a incapacidade ela existe, mas a limitação dela não chega na proporção do que a maioria das pessoas não querem ter para o resto da vida. Então, por isso que os trials para circulação posterior foram ajustados para o ranking de 0 a 3. Tá? Até os para lar de cor também foram ajustados. Vocês viram que tem tanto desfecho para 0 a 2 como 0 a 3. Tá? Então, acho que para a circulação posterior a gente tem que ser mais permissivo, até pela gravidade da oclusão da basilar. Então, em resumo, estou terminando. 2 trials para circulação posterior, um de 0 a 12 horas, o outro para 6 a 24 horas, então janela muito ampliada. Usando o PC-ASPECTS, o BAOT usou o índice ponte mesencéfalo também, tá? Que eu mostrei para vocês. Lembrando o ponto de corte, NIH maior ou igual a 10, o BAOT usou maior que 6, mas o ideal é maior ou igual a 10, mostrando aí um desfecho funcional favorável para o braço endovascular, primeira vez na história que a trombectomia da basilar possui evidência, e é claro, isso vai mudar as recomendações rapidamente. Então, antes a gente ficava muito limitado nessa janela e com muita incerteza, e hoje a situação melhorou muito para a oclusão de basilar. Por último, o último assunto da minha apresentação, acho que mais 2 minutos, lesão em tandem, que por definição são as oclusões das artérias de grande calibre concomitantes a uma estenose ou oclusão do segmento cervical das mesmas, então oclusão da carótida interna ou então da vertebral, corresponde a 10 a 20% de todos os AVCs. E a recomendação também ela é fraca, assim, tem que tratar na mesma hora ou não tem? É razoável, você pode tratar um tandem ou não, você pode simplesmente desobstruir, né, a oclusão distal e deixar lá o estreitamento da carótida ou não. Então, existe uma certa incerteza sobre o que fazer, uma evidência sobre isso. Essa incerteza ainda persiste, mas eu coloquei esse artigo interessante, ele foi publicado em 2023, que possui o pormenor de ser uma análise retrospectiva, mas mostrando que no grupo em que foi feito o tratamento concomitante da oclusão intracraniana com a estenose cervical por implante do stent, o desfecho foi melhor. Tá? E, aparentemente, não houve um aumento da taxa de hemorragia como era esperado, né? Claro, associa-se antiagregante, outra coisa, esses pacientes, teoricamente, possuem até mais risco de sangrar. Então, isso é um resultado interessante que favorece um pouco aquilo que a gente já tem feito atualmente, que é mais ou menos isso. Então, aqui um exemplo. Esse é o último caso. Paciente com NI16, com 5 horas de ictus, aspects de 10, já tem um trombo ali na cerebral média, vocês podem ver, e além do trombo na cerebral média, existe ali uma oclusão da carótida direita. Então, a primeira imagem, observe uma oclusão da carótida cervical, angioplastia da carótida, facilita a nossa passagem, uma oclusão de cerebral média, sistema aspirativo colocado na cerebral média,
aspiração do trombo. Então, buscamos a oclusão distal primeiro, reperfusão distal e depois o implante de stent no mesmo ato, conforme aí aquilo que a gente acredita que deve ser feito aí na maioria dos casos. Então, qual é o nosso protocolo? Com certeza alguém ia perguntar isso no final, então já coloquei de uma vez, porque elimina aí talvez muitas dúvidas. Então, implante do stent, passa-se uma sonda nasográfica e faça um ataque de AS, 300 miligramas. A gente espera um pouco, faz um controle, tá? Depois de alguns minutos do implante do stent. Se existe trombo no stent, é feito, né, esse bolo de tirofibram, que é tudo que a gente não quer, né? Se não tiver um trombo no stent, esse paciente faz uma tomografia entre 12 e 24 horas, se não tiver sangramento, é o ataque de clopidogrel. Então, esse é o nosso protocolo para TANDEM. Então, concluindo, deu 1 hora certinha aí minha apresentação. Primeiro, o que a gente sabia até 2019? Para oclusão do sistema anterior, carótida interna e M1. Trombolite, 4 horas e meia, até 6 horas, se o paciente tiver um aspecto maior ou igual a 6, uma oclusão da carótida interna ou M1, trombectomia, e entre 6 e 24 horas, se ele tivesse uma avaliação perfusional satisfatória, ele também poderia ser submetido a uma trombectomia. Então, isso tudo aqui seria 1A, ou praticamente 1A. Pois bem, o que nós sabemos até 2023? Isso não é o que nenhuma academia está recomendando, isso é a opinião do Marco Túlio. Com a publicação desses trials, SELECT-2, ANGEL e também o estudo japonês, acredito que também com large core nós vamos ser muito permissivos e vamos tratar esses pacientes que antes eram excluídos pelos critérios Down e Diffuse. Então, isso é uma diferença muito grande. Imaginem que com uma tomografia simples nós vamos conseguir incluir os pacientes fora de janela, significa acima de 6 horas. Já no contexto da basilar, também a situação era pobre até 2019, né, no consenso da American Heart Association. Era aceitável que nós fizéssemos trombectomia até 6 horas, até um pouco depois, mas com poucas evidências, né? A partir de 2022, então agora qual é o nosso estado atual? Pacientes com NIH maior ou igual a 10, quer dizer, uma herança do BEST e do BASICS, com PCASPES maior que 6, com índice ponto-mesencéfalo menor que 2, vão ser candidatos potenciais para a trombectomia e provavelmente vai ocorrer uma mudança nas recomendações em função dos resultados desses estudos. E por último, eu acredito que a última fronteira nossa vai ser o MEVO, quem sabe até as lesões distais, e acho que M2 também já é um passo que a gente tem que evoluir e ser bem permissivo em relação a M2. Obrigado, eu falei em 1 hora, que era o meu tempo. Obrigado. Doutor Marco Túlio, primeiramente, parabéns, né, pela excelente aula. É impressionante, né, ver como nós avançamos nesses 40 anos, né, e como é bom a gente saber que passos importantes para que mais pacientes possam se beneficiar da técnica, né. Passar aqui para o doutor Alexandre Ulloa e doutor Fidel, né, para fazer suas considerações e a gente abrir a discussão. Bom, primeiramente, parabéns ao Marco Túlio, excelente apresentação, né? E ele mostrou o que a gente pensa realmente. Só lembrar algumas coisas aqui que o Marco Túlio falou e que a gente tem que ressaltar, né? Nem perguntar, ressaltar, é que a gente trabalha com muitas pessoas, inclusive que estão aqui nos vendo, sabem que a gente é muito, muito restrito para indicar a trombectomia, né? Eu acho que uma das coisas do sucesso da gente é indicar realmente os pacientes que tem, assim, a gente tem que ter 100% de certeza que vai ajudar os pacientes. Não é simplesmente ir lá fazer um procedimento que realmente não é isso que a gente quer e não é isso que deve ser feito. O interesse no tratamento do AVC aumentou muito e a tendência, com mais experiência, a gente começar a fazer outros casos e é o que está acontecendo, inclusive de uma maneira muito rápida, né? Muito rápido mesmo. Bom, algumas coisas que a gente fala e que a gente continua vendo que mesmo com os novos trabalhos mostrando aumento, né, da indicação, para alguns casos, algumas coisas a gente tem que falar.
Uma delas que a gente sempre tenta, quando alguém chama a gente para fazer uma trombectomia, a gente discute muito sobre o ranking do paciente, né? Você vê que ainda a gente é muito restrito ao ranking. A gente não faz trombectomia em paciente com ranking alto, porque realmente não vai mudar. E outra coisa que ainda assim nos preocupa muito e que a gente sempre, outras vezes já debatemos com isso até com o próprio Fidel que está aqui, em alguns casos que nós discutimos, é a faixa etária desses pacientes, né? Porque muitas vezes não é só o AVC, é o acesso, é a dificuldade com esses pacientes serem entubados, dificuldades para sair de tubo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e adequar os protocolos da gente, também, apesar da gente seguir sempre o protocolo da American Heart Association, indiscutivelmente é o mais seguido no mundo, é o que tem mais força estatística e mais respeitado, mas cada ambiente hospitalar deve adequar um protocolo para aquele ambiente, né? Por exemplo, você está os que o Marco Túlio mostrou são hospitais terciários, hospitais de altíssima complexidade para tratar esses pacientes, e não são todos, porque você pode estar mesmo, alguém nos escutando, está no hospital mais simples, e ter um protocolo muito bom para tratar esses pacientes. Então, é isso que a gente tem que ter, né? Isso aí que a gente está mostrando é a perfeição que a gente sempre tenta, né, para as pessoas, inclusive, melhorar, mas a gente tem que ter cuidado com algumas coisas em relação a isso, né? Então é isso, eu acho que nós vamos cada vez tratar mais pacientes realmente, cada dia nós vamos ter que ter um setor dedicado dentro das instituições para tratar esses pacientes, e não vejo caminho, mas talvez dentro da medicina vai ser, talvez, um dos procedimentos que mais vão ser realizados no presente ou no futuro próximo, né? O número de trombectomias nos países desenvolvidos aumentou de maneira, assim, importante, e eu acho que nós vamos chegar lá. Infelizmente, nós não temos isso ainda no SUS, no Brasil, mas nos convênios e nos hospitais que a gente trabalha, nos hospitais de grande porte em Belo Horizonte, eu acho que a gente é um exemplo hoje, né? Nós temos RAPID em quase todos os hospitais, inclusive agradecer a Minasfar, que nos ajudou em muitos hospitais para ter o RAPID. E outra coisa importantíssima, né, é que não adianta ter isso tudo no ter o neurologista lá no pronto-socorro para atender os pacientes, né, gente? Os hospitais têm que ver essa importância, hospitais como Mater Teresa e outros aí, Felício Roxo, Mater Dei, são hospitais grandes que têm neurologista, mas tem muito hospital que não tem, eu acho que valeria o esforço disso também. Então, mais uma vez, parabenizar o Marco Túlio, lembrar de algumas coisas, principalmente da escala de ranking e da idade dos pacientes, passar o comentário aí para o Fidel, né, Fidel? Um abraço. Parabéns, viu, Marco Túlio? Espetacular a aula. Obrigado, Alexandre. E, Martúlio, queria te agradecer pela aula, viu? Assim, uma revisão muito completa, muito pertinente, assim, com dados muito bons, tudo muito novo, né, também, assim, tem o aspecto histórico ali do começo da história toda e a gente vem aqui na modernidade que está acontecendo ali na ponta mesmo, né, assim, esses dados são todos muito interessantes. Eu queria só comentar algumas coisas também, e assim, como o Alexandre falou a questão do neurologista, né, normalmente a gente está ali no pronto atendimento, junto com o paciente que acabou de chegar, e assim, eu terminei minha residência em neurologia em 2009, então até 2015 ali, que eu tive a oportunidade de conviver, era só trombólise mesmo, e em 2015 eu estava lá no Congresso da Academia Americana de Neurologia, que teve uma sessão conjunta dos autores daqueles trabalhos que o Marcos citou lá no meio, né? O Mr. Clean, o Revascati, o Swift Prime. Então, assim, foi muito bacana ver isso, assim, o pessoal contando a história de como foi como é que aqueles estudos estavam chegando. Então, ali para frente deu para ver, não, tem coisa muito nova que vai mudar muito o jogo. Acho só que a gente não pode deixar de lembrar também, assim, lógico que nós estamos conversando uma seleção de pacientes, né? Esses pacientes são selecionados por características de imagem, características clínicas, e às vezes assim o grosso de paciente que a gente recebe não encaixa nisso. Então, só para lembrar da importância da trombólise, né, na fase aguda, da unidade de AVC, que é inclusive para aquele paciente que não vai ter trombólise, que a gente tem aí, né, Alexandre, assim, contrassenso que a gente tem no SUS, mas não costuma ter nos hospitais privados, né, unidade de AVC. Mas uma coisa que eu acho importante ressaltar é o tanto que a trombectomia ela vem agregando valor, na verdade, para o trabalho de quem está cuidando do paciente com AVC.
eram pacientes que às vezes iam, a gente sabia aquela ideia da trombólise que vai fazer uma oclusão de M1 ou de carótida distal e não vai reperfundir, e esse paciente vai continuar sequelado e vai, às vezes, vai para a cranectis compressiva. O paciente agora, com mais evidência ainda da circulação posterior, que fechou uma basilar e às vezes entrou em coma por causa disso, e a trombólise não vai dar conta de vencer. Aqui não, aqui agora a gente já tem procedimentos que vão ali, de fato, contribuir muito para mudar a história dele, né? E até aproveitando a questão que o Alexandre comentou, que eu queria ver, assim, de vocês, Arthur e Alexandre, assim, o que vocês enxergam, assim, de qual vai ser a barreira grande ali para o SUS, para poder implementar isso? É equipamento, é instalação, é pessoal? O que vocês acham que vai ser o mais difícil? Onde é que pode ter o ponto de vencer nisso, né? Porque de um tempo para cá está sendo discutida a implementação da trombectomia como uma, assim, como a trombólise foi lá no começo, né? Então, assim, ela vai ser autorizada pelo SUS, você paga pelo SUS, mas está no papel. Como é que, para implementar isso, o que vocês enxergam, assim? O que vai ser a barreira para a gente? Quer falar, Marcos? Quer falar? Se quiser, você fala e eu complemento. Bom, assim, o que eu acho hoje sobre o problema do SUS Fidel, eu acho que é tudo. A gente que trabalhou muito tempo em serviço de SUS fazendo neuroradiologia, e a gente viu que, engraçado, que quando a gente começou, no começo de 2000 e pouco, a gente fazia o mesmo que se fazia no SUS, se fazia no privado, né? Hoje é muito diferente. Eu acho que falta estrutura. Nós vamos ter, o primeiro vai ser o custo, né, para se montar isso, porque a trombectomia ela tem um custo alto, apesar do benefício ser espetacular, né? Então, não tem como nem a gente falar que não, porque o custo é alto, mas o benefício é espetacular, né? Essa é uma das coisas. Segundo, indiscutivelmente, gente para fazer a trombectomia, né? Nós vamos ter um grande problema, porque vocês assim, as pessoas que trabalham com a gente diretamente sabem o esforço que a gente faz para fazer uma trombectomia. Sabem disso. Só quem trabalha com a gente sabe. Se tem uma coisa, talvez assim, que a nossa equipe se orgulha muito, e eu acho que todas deveriam também, é que quem sabe que a gente vai, né? Sabe que a gente vai, sabe que a gente responde a hora que for, 24 horas por dia. Nós estamos até pondo mais uma pessoa na equipe agora, que é o doutor Anderson, que está nos juntando a nós, indiscutivelmente por causa do AVC, né? Então, é um esforço enorme, e não adianta em um só, que normalmente tem que ir 2, 3. Então, eu acho que vai ser muito difícil a implementação da trombectomia no SUS. E outra coisa, o tempo, né? Times brain, continua sendo ainda times brain. A velocidade que você tem que ter para sair do paciente chegar no pronto-socorro e chegar numa hemodinâmica. Outro problema, as hemodinâmicas. Não adianta ter uma hemodinâmica, tem que ter pelo menos 2. Daqui a pouco nós vamos ter que ter 3, porque tem as urgências e estão lá normalmente dentro da sala, outro caso fazendo. Então, a estrutura, tanto pessoal quanto técnica, é muito difícil de ser implementado no SUS. É um trabalho, assim, eu acho que hoje, se você for nos hospitais americanos e ver nessas graduações, essas qualificações do hospital americano, o AVC, antigamente a coisa mais importante era a infecção urinária pós-cirúrgica, né? Hoje, não é AVC, porque a complexidade de se tratar um AVC hoje é muito grande, e o esforço humano, técnico, e quantidade de gente, é um trabalho de equipe, né? É um trabalho de equipe. Poucas especialidades têm um trabalho de equipe como o AVC tem. Ah, transplante? Tem. Mas quantos transplantes vocês fazem? A gente faz. Um pouco, né? AVC é um mundo, né? E você vê que a gente começa a tratar todo mundo. Eu acho que nos próximos 2 anos, sem nada, nós vamos dobrar o número de trombectomia nos hospitais que a gente faz hoje. Eu acho que a ideia que você tem também, né? Você vê que a gente contraindica muitos casos que a gente contraindicava, nós não vamos ter como contraindicar hoje. Então, vai ser muito difícil. Assim, eu gostaria que tivesse, eu torço para ter, porque todo mundo merece,
mas vai ser muito difícil mesmo. O que você acha, Marco Túlio? Não, concordo plenamente. É lógico que a iniciativa de ter no SUS ela é importante, né? É até difícil imaginar que não houvesse essa iniciativa e houvesse tudo aquilo que foi feito pelo Ministério, mas a implementação é muito diferente da iniciativa, né, e das portarias. Então, por essas limitações que você falou, e até pela nossa própria experiência, nós trabalhamos no sistema público quase 2 décadas, né? Então a gente conhece também como funciona, sabe as coisas boas e sabe também as limitações. Isso eu acho que vai ter uma dificuldade enorme para ser implementado, especificamente no nosso ambiente aqui, que a gente conhece bem como funciona, por isso tudo que o Alexandre falou. Então, infelizmente, eu acho que ainda vai existir um hiato grande entre aquilo que a gente quer e aquilo que vai ser passível de execução da maneira como a gente espera, né? Que é bem diferente do nossa prática privada, que está muito próximo daquilo que é excelente, né? Então, existe uma discrepância muito grande, pelo menos no nosso meio aqui, né? Talvez em outros lugares do Brasil, em outros centros não seja assim, mas especificamente falando de Belo Horizonte, é absurda a diferença no que se refere à trombectomia, né? Não tratamento do AVC, mas a trombectomia. O esforço, só para complementar o que o Marco Túlio fala, o esforço da gente fazer uma trombectomia é quase sobre-humano. Só quem trabalha com isso é que sabe. Nós tivemos um exemplo agora, semana passada, né, retrasada, no próprio Madre Teresa, madrugada, que chegou uma pessoa muito conhecida com AVC, a gente saindo de 2 casos, uma parte da equipe viajando para o congresso, a gente ficou madrugada inteira, no meio da madrugada chegou uma hemorragia subaracnoide. Então, a doença cerebrovascular no Brasil, a incidência e prevalência dela é muito diferente do resto do mundo. É a número 1, né, gente? É número 1 hoje, é mais que infarto, é mais que morte por Covid, é mais que tudo. Então, não é fácil. Eu vou te falar que tratamento precisa de tanta gente que é até difícil explicar a quantidade de força humana que a gente vai ter que ter de esforço para isso, né? Você sabe muito bem o que é isso, né, Fidel?